Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração? O que eu vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu os digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles os receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos, assim, enriquecesse. Meus irmãos e minhas irmãs em Jesus Cristo, o tema da liturgia da palavra de hoje é o senhorio de Jesus. Jesus como Senhor da nossa vida. Jesus como Senhor da vida dos todos os seus seguidores e seguidoras. O Evangelho termina dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A pergunta que vocês devemos fazer neste dia ao meditar estas palavras e contemplar e tentar entender esta parábola do administrador desonesto que recebe um elogio de Jesus, não é? Tentar responder à pergunta: quem está como Senhor da minha vida? Como eu me relaciono com os bens materiais deste mundo, com o dinheiro e a riqueza deste mundo? Qual é o lugar que eu dou para Jesus na minha vida? Na primeira leitura,
nós ouvimos que o povo de Deus colocou do lado o Senhor da vida, um Deus que os libertou logo após do reinado de Davi. Os outros reis também viveram um momento histórico de prosperidade, do crescimento das pessoas, o bem-estar, mas acabaram esquecendo o Deus que os libertou, o Deus que fez maravilhas nas suas vidas. E ouvimos na primeira leitura, portanto, as práticas ilícitas que eles cometiam em modo muito especial, os comerciantes, os ricos, aqueles que governavam o país. E a eles que o profeta Amós traz com estas palavras uma alerta: não esqueçam de Deus, o Deus que os libertou para a vida, para a liberdade. Este Deus que é fiel, este Deus que cuida de todas as necessidades do povo de Deus. E ainda, Amós, então, com as palavras da primeira leitura, condena e critica atitudes que uns ricos tinham para com os pobres, de não cuidar, não deixar que todos tenha uma possibilidade no dia do sábado de ir à sinagoga, né? Então fazer aqueles momentos de louvor a Deus, ter um momento de encontro com Deus como judeus. No Evangelho, Jesus conta esta parábola de um administrador desonesto aos seus discípulos. Vejam bem, nós podemos fazer uma interpretação errônea se nós não prestarmos atenção para o tema de todo o texto bíblico que nós ouvimos, desde o início até o fim. Na primeira parte, traz esta parábola, então, a desonestidade do administrador. Não cuidava bem dos bens que ele administrava, enganava o seu patrão, não é? E o patrão decide que a desonestidade não é aprovado. Desonestidade, na parábola aqui, não é elogiado. Ele é demitido da sua função. Logo depois, na segunda metade, então, Jesus compara os filhos da luz aos filhos do mundo. Filhos da luz são os discípulos de Jesus, são os seguidores de Jesus. Então ele traz a mensagem aos filhos da luz, dizendo que se os filhos deste mundo sabem ser espertos para sobreviver, para cuidar deles mesmos e das suas famílias, das suas coisas, construindo as amizades e as relações boas, usando o dinheiro injusto, partilhando ou deixando de ganhar aquilo que ganhava quando ele era desonesto, os filhos da luz devem ser muito mais espertos para ganhar a vida que é eterna, para ser ricos diante de Deus, para buscar a riqueza que nos leva para a vida eterna. Esta mensagem é da parábola que Jesus quer trazer para os seus discípulos da época e também de hoje. Traz então o senhorio de Jesus na vida dos discípulos. Jesus deve ser centro da vida de todos os seus discípulos e discípulas, e não o dinheiro, e não a riqueza deste mundo. Não podemos ter dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se apegará a um
e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro é preciso, né? Necessitamos o dinheiro. Esforço, suor do nosso trabalho, fruto do nosso trabalho. Nas pequenas coisas, somos chamados a ser honestos, corretos, certos. Isso que Jesus elogia, né? Quando ele diz, né? Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem os confiará o verdadeiro bem? Qual é o verdadeiro bem? Aquilo que permanece para sempre. A nossa relação com Deus, a nossa relação com os nossos semelhantes, a prática da solidariedade, né? Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Portanto, sejamos honestos, corretos, justos nas pequenas coisas que nós temos, pequenas coisas que nós fazemos. Sejamos administradores fiéis. Sejamos administradores solidários com os nossos irmãos mais necessitados. A segunda leitura de hoje, neste contexto, chama para rezar pelos governantes, pelos líderes, pelos chefes das grandes empresas que administram muito dinheiro. Rezar, né? Pelas pessoas que também passam por estas situações de muitas vezes tentações de praticar a desonestidade, praticar a corrupção, assim fazer sofrer os pequenos, os humildes, mais necessitados. A nossa oração hoje, como diz a segunda leitura de hoje, com as mãos erguidas, seja pela nossa nação em primeiro lugar. Nós estamos hoje num contexto de eleição, né? Não somente discernir e decidir, né, em quem nós vamos votar, mas também rezar pelos todos os líderes, por todos aqueles que buscam estar à frente da nação, dos estados e do povo. Rezemos também hoje, como nós ouvimos desde o início da missa, pelos missionários em Moçambique e também pelo povo de Moçambique. Apesar das dificuldades, desafios, calamidades, este povo é fiel, caminha com fé, como igreja, como famílias. Eu e vocês, ao participar da caminhada de um povo longe, distante de nós, sabendo um pouquinho da vida destas pessoas, participamos sim, como igreja, da caminhada do povo de Deus. O povo de Deus não somente somos nós, né? A nossa comunidade, a igreja universal, a igreja no mundo inteiro. Que sejamos generosos, sim, sejamos solidários hoje e também em todos os momentos, todas as oportunidades que nós temos de participar nas ações concretas, né, de ajudar alguém, né, necessitado. Que Deus abençoe as nossas ações, Deus abençoe o nosso esforço de sermos honestos, justos nas pequenas coisas, não falte nada para nós e também para os nossos irmãos. Assim seja. Amém.